Feliz sábado, igreja. Uma alegria estarmos aqui na casa de Deus, estarmos com vocês aqui. Peço desculpas pelo atraso. Cheguei aqui, entrei após a plataforma. Estava explicando para a irmã ali que estava me esperando, que a gente tem compromisso lá. E hoje, além do compromisso de ser professor de escola sabatina, 13º sábado, na nossa igreja, o pessoal tem aquele costume, né, de ainda as crianças se apresentarem lá na frente. E eu estava esperando, falando, será que eu espero para ver minha filhinha ou será que eu corro? Espero ou corro? Fiquei esperando ali na dúvida e acabei chegando atrasado. Mas prometo não me atrasar na hora de encerrar o culto nessa manhã, prometo ser pontual. Eu gosto muito, eu quero agradecer o pastor Eduardo pelo convite. Eu gosto muito de compartilhar a palavra de Deus, é um privilégio realmente, quando sou convidado. Mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade e uma preocupação que me vem à mente. Eu sou um ser humano, um leigo, um irmão da mesma fé que qualquer um de vocês, e quando a gente vai pregar, geralmente a gente se depara com uma igreja. Temos aqui, quem sabe, 80, 100 pessoas com necessidades diferentes, pessoas diferentes com necessidades diferentes, mas a mensagem é uma só. E o meu desejo nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus possa fazer o milagre de transformar essa simples mensagem e alcançar as diferentes necessidades que a igreja tem nesta manhã. Eu queria convidar você para ler o texto da palavra de Deus comigo para a gente iniciar. O texto que eu escolhi nesta manhã para a gente meditar e tirar algumas lições está no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 14. Eu amo os evangelhos, amo as histórias do Novo Testamento e gosto muito de pregar sobre elas, mas existem algumas histórias no Antigo Testamento que também mexem com a gente. E vez ou outra, estudando a Bíblia, eu me deparo com algumas dessas histórias. E nesse momento, parece que dá um estralo, falando, essa mensagem tem que ser compartilhada, esse texto tem que ser dividido, e as lições que eu aprendi com esse texto têm que ser divididas. E é isso que eu queria fazer nessa manhã, dividir o meu estudo da palavra de Deus com você. Um dia desses, eu me deparei com esse capítulo 14 de 1 Reis. Eu queria fazer diferente hoje, para você se movimentar. Fica de pé com a sua Bíblia na mão, vamos ler a palavra de Deus em reverência, em atitude de reverência em relação à palavra de Deus. 1 Reis capítulo 14, do verso 1 em diante, diz assim: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar, fingirá ser outra. Verso 6, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel. E tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti,
e fizestes outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Verso 12. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Assim como você está, curve sua fronte. Santo Deus, nós te agradecemos por tua palavra, Pai, e pelos maravilhosos ensinos que ela nos traz. Que ela possa nessa manhã, que os ensinamentos dela nessa manhã possam penetrar em nossa mente e no nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a deixar lá fora tudo aquilo que, quem sabe, hoje venha nos atrapalhar de ouvir a tua voz. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O texto começa dizendo naquele tempo. Para a gente entender bem o que aconteceu com a vida daquele rei Jeroboão, a gente vai voltar um pouquinho e entender o que quer dizer com naquele tempo. A gente vai entender o contexto. Jeroboão, ele foi o primeiro rei de Israel depois da divisão das tribos. Enquanto Roboão, filho de Salomão, reinou nas duas tribos ao sul, em Jerusalém, Roboão reinou e liderou as 10 tribos do norte. Ele foi o primeiro rei das 10 tribos. É interessante que Deus tirou o reino das mãos da descendência, tirou parte do reino das mãos da descendência de Davi e entregou a Jeroboão. E nós conhecemos a história, só que Jeroboão, ele, apesar de ter sido alertado para que seguisse um caminho diferente, ele optou por seguir o mesmo caminho que Salomão estava seguindo. E agora ele se desencaminhou na idolatria. O capítulo 13, que é o capítulo exatamente anterior a este, mostra que Deus mandou um profeta que não cita o nome dele na palavra de Deus, é um profeta anônimo, para repreender Jeroboão, porque ele havia construído altares. Na verdade, Jeroboão construiu aqueles altares, 2 altares, um em Betel e outro em Dan, não porque ele estivesse preocupado com a espiritualidade, com a religiosidade do povo, não. A preocupação de Jeroboão era uma preocupação mais política do que religiosa. Jeroboão estava preocupado com os seus súditos do reino das 10 tribos, que eles agora voltassem a congregar em Jerusalém, na cidade de Jerusalém onde está o templo, e agora decidissem debandar para o outro lado. Preocupado com isso, com a perda, com a imigração dos seus súditos, ele agora constrói 2 altares e diz ao povo, não precisa mais descer para lá, podem adorar aqui mesmo. E agora Deus manda o profeta anônimo para repreender Jeroboão. Jeroboão, então, é repreendido por esse profeta, mas o texto do capítulo 13 nos diz que, mesmo sendo repreendido, está no versículo 33, depois dessas coisas, diz a palavra de Deus, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Não deixou, mesmo sendo repreendido. E agora, o texto do capítulo 14 nos diz que o seu filho, que chamava Abias, o mesmo nome do filho de Roboão, adoeceu, uma doença grave, que os médicos provavelmente não conseguiam resolver. E agora, Jeroboão tem uma ideia, uma brilhante ideia. Ele diz para sua esposa assim, querida, vem cá, se disfarce, coloque uma outra roupa, muda de roupa, tire as roupas de uma rainha, de uma princesa, e coloque roupas, quem sabe, de uma plebeia, e vá até a casa do profeta Aías. Jeroboão, ele tinha esperanças de ouvir uma boa mensagem da boca do profeta Aías, porque havia sido o profeta Aías que tinha dito para ele, você vai ser rei sobre uma parte do reino que eu vou tirar das mãos de Salomão.
A esperança de Jeroboão era ouvir uma boa mensagem, era ouvir uma boa notícia. Quem sabe que seu filho seria curado, alguma coisa nesse sentido. Mas o texto nos diz que ela se disfarçou e foi. O disfarce da mulher de Jeroboão era para enganar o profeta. A Bíblia nos diz que o profeta ele já não enxergava mais direito. É interessante quando nós olhamos para a palavra disfarce, e vocês devem ter visto o título aí da mensagem no informativo, no boletim. Quando nós olhamos para a palavra disfarce, que é usada aqui, a Septuaginta, que é a tradução do grego do Antigo Testamento, ela usa aqui a palavra máscara. É a mesma palavra para a palavra máscara. A palavra máscara, ela foi utilizada pelos gregos para adjetivar aqueles atores do teatro grego. E essa palavra máscara, ela também deu origem à palavra hoje muito conhecida, que nós usamos de vez em quando, a palavra hipocrisia, hipócrita. Vocês conhecem essa palavra, né? Os atores eram chamados de hipócritas porque eles tinham que trocar de máscara durante uma apresentação. Durante uma encenação, eles às vezes representavam vários papéis e trocavam de máscara ali constantemente. Por isso, só que essa palavra foi ganhando uma conotação. E hoje nós conhecemos um hipócrita porque é uma pessoa de duas caras, né? Ou de várias caras. Disfarces. Será que Deus aprova os disfarces? Será que os disfarces ainda podem acontecer na nossa vida hoje? Será que existem disfarces espirituais? Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando em disfarce. E o que seria um disfarce perfeito? Se eu disser o nome de uma pessoa aqui, talvez você nunca ouviu falar. Já ouviu falar de Marcelo Nascimento da Rocha? Talvez não. Mas o que ele fez se tornou bastante conhecido na mídia. Isso aconteceu alguns anos atrás já. Esse homem, esse rapaz, ele tem uma grande facilidade de enganar as pessoas com as suas palavras, com sua lábia. E alguns aqui acho que já lembraram dessa história. Essa história ficou famosíssima na mídia porque enganou muita gente. E a história desse homem, Marcelo Nascimento da Rocha, deu origem a um filme. VIP é o nome do filme. Marcelinho VIP, como também ficou conhecido. O que ele fez? Ele entrou numa festa de carnaval lá da Bahia, onde haviam várias pessoas famosas, pessoas da mídia, artistas, pessoas ricas. Ele agora se infiltrou no meio dessas pessoas e começou a conversar com um e com o outro e se identificou como sendo Henrique Constantino, o filho do dono da empresa aérea Gol. Alguns já lembraram dessa história agora nessa etapa. E aí ele conversa com um, conversa com o outro, se relacionou com várias pessoas, todo mundo caiu na conversa dele ali e chegou uma certa altura da festa, um jornalista conhecido, um entrevistador muito conhecido da TV brasileira, o Amaury Júnior, tem um programa na TV Bandeirantes, ele fez uma entrevista, ele entrevistou esse rapaz, mas não como sendo ele de verdade, mas como sendo o Henrique Constantino, filho da companhia Gol, filho do dono da companhia Gol. E essa entrevista saiu em rede nacional de televisão. Imagina a cara agora do verdadeiro, vendo ele sendo entrevistado na TV e falando, mas quem é esse camarada se fazendo se passar por mim? Um disfarce perfeito. Talvez. É fácil enganar algumas pessoas por algum tempo, né? Talvez eu possa até enganar você, porque eu venho aqui, de vez em quando, coloco esse terno, essa gravata que eu ganhei, que eu gosto dessa gravata, uma cor vermelha, uma cor bonita, né? Que chama a atenção. Posso até enganar algumas pessoas. Ele parece um cristão, mas é difícil enganar as pessoas durante toda uma vida. Quando eu penso em disfarce perfeito, eu também, além de pensar em alguns personagens bíblicos, eu lembro da história de um outro homem. Frank William Abagnale Jr. é o nome dele. Esse homem, ele tem se esse Marcelo tem um poder de enganar as pessoas, esse Frank, então, é um camarada que eu não consigo entender como que ele faz isso, como que ele fez isso. Também é uma história real, essas histórias aconteceram. A história desse homem também deu origem a um filme. Ele durante
mais de 3 anos, ele enganou as pessoas como sendo um médico, sem nunca ter feito medicina. Ele trabalhou num hospital, num grande hospital dos Estados Unidos, atendendo pessoas, receitando medicação por mais de 3 anos, sem nunca ter cursado medicina. Quando ele foi descoberto, então ele mudou novamente a sua identidade e foi atuar como advogado. Advogou causas importantes sem nunca ter feito uma faculdade de direito. Enganar algumas pessoas por algum tempo é fácil. Agora imagine enganar muitas pessoas por muito tempo. Tem gente que tem o dom, né, de enganar e se disfarçar. Alguns personagens bíblicos também tentaram utilizar do disfarce para atingir os seus objetivos. Quando eu penso em disfarce, o primeiro que me vem à mente é o Acabe. A história nos diz, eu vou citar rapidamente esses personagens, não vamos ler os textos para não nos delongarmos. Acabe, ele ouviu uma repreensão do profeta, e o profeta disse para ele assim, não vá para a guerra, porque você vai morrer lá na guerra. Se você não morrer na guerra, o Senhor não falou por meu intermédio. Acabe, determinado a cumprir aquilo que ele queria e a ir para a guerra, ele se disfarçou. Botou uma roupa de soldado. Bom, se eu for rei, as pessoas vão olhar, vão querer, quem sabe, me atingir. Mas se eu for um soldado, ali disfarçado de soldado, as pessoas nem vão dar muita atenção. E ele se disfarçou de soldado. Resultado, Acabe voltou muito ferido, muito mal daquela guerra, atingido por uma flecha e acabou morrendo. Outro que me vem à mente quando eu penso em disfarce, lembrando da palavra de Deus, dos personagens da história sagrada, é o rei Saul. O rei Saul, ele tem um episódio muito curioso. Ele se disfarçou para fugir, quem sabe, dele mesmo. Todos conhecemos a história. O rei Saul, ele abandonou a Deus, passou a desobedecer a Deus, Deus o abandonou. E agora ele se viu numa situação complicada, os filisteus avançando diante do seu reino, e ele então não tinha mais o profeta Samuel para consultar, Samuel já tinha morrido, ele estava desesperado, aí o que ele fez? Ele foi consultar uma necromante em Endor, história conhecida de todos nós. Eu não sei quem que Saul estava querendo enganar, se era necromante, se era Satanás a quem ele iria consultar, porque ele sabia que aquilo era errado. Ele mesmo, como rei, havia condenado aquela prática e havia expulsado de todo o reino os necromantes e adivinhos. Eu não sei quem Saul queria enganar, mas ele também se disfarçou. Outra pessoa que me vem à mente, quando eu penso em disfarces, é a esposa, a nora de Judá, Tamar. Ela é um episódio curioso, porque Tamar, ela se casou com o primeiro filho de Judá, e agora esse filho morreu. Judá então deu o segundo filho, como era costume naquele tempo, o irmão suscitava descendência, quando o seu irmão mais velho falecia, e deixava ali a sua esposa. E agora ela se casou com o segundo filho morreu. Ela agora pediu então para se casar com o terceiro, mas o terceiro ainda era muito novo. E eu estava lendo um comentário bíblico esses dias sobre esse texto, e eu não imaginava o quão novo eram esses meninos que se casaram. Não sei se você tem ideia, mas se o comentário bíblico tem razão no que ele está falando, os meninos, quando se casaram, quem sabe, tinham aí 14 anos, 15 anos de idade. E o mais novo era novo mesmo, quem sabe, acho que não tinha feito 10 anos de idade ainda. Por isso que o Judá segurou para não se casar naquele momento. Eu não sei quantos anos Tamar tinha, mas eles eram realmente novos. E agora, o menino cresceu, o último filho de Judá cresceu, e Judá estava com medo de entregar para ela. Aquela mulher era uma verdadeira viúva negra, né? Se eu entregar mais um filho para ela, vai morrer também. Morreu um, morreu o primeiro, morreu o segundo, vai morrer o terceiro. E agora ele, com medo de entregar para ela, reteve o seu filho. Ela, percebendo a estratégia de Judá, se disfarçou. E agora esperou quando Judá estava indo para uma festa lá de tosquiadores de ovelha. E se disfarçou para enganar o seu sogro. O resultado e o resto da história nós conhecemos. Mas perceba que em todos esses casos de disfarce que nós encontramos na palavra de Deus, o disfarce não tem origem na vontade de Deus. Não tem origem no que nós conhecemos da pessoa e do caráter de Deus. O disfarce é, muitas vezes, uma alternativa humana. E o disfarce, ele vai contra a
a vontade de Deus. Ele é contrário ao caráter de Deus porque ele é uma mentira. Não passa de uma mentira, de um engano. E o verdadeiro campeão de todos os disfarces na palavra de Deus, vocês sabem quem que é, né? É Satanás. Ellen White diz que Satanás ele foi muito esperto e ele se disfarçou por muito tempo lá no céu. Ela diz assim, comentando sobre isso no livro Verdade sobre os Anjos. Ele, Lúcifer, se disfarçara num manto de falsidade. E durante algum tempo foi impossível remover a sua máscara, para que a deformidade abominável do seu caráter pudesse ser percebida. A ação subversiva de Satanás foi tão sutil que não apareceu diante dos seres celestiais do modo como em realidade ele era. Tal estado de coisas persistiu por longo tempo antes de Satanás ser desmascarado. Satanás continuou usando esse artifício do disfarce. Lá no Éden ele se disfarçou de uma serpente. E hoje ele ainda se disfarça por meio de uma tentação sutil, de uma brincadeira inocente, de uma bebida escorrendo bonita no copo, de uma pessoa interessante, de uma mulher bonita, de um homem interessante. Ele ainda continua se disfarçando para tentar enganar os filhos dele. Mas nessa manhã, eu queria te falar mais propriamente, não sobre disfarces. Talvez eu e você nunca tenhamos usado o artifício de disfarce assim na realidade, físico, ir lá, trocar de roupa, botar uma máscara, uma coisa diferente, mas eu queria falar sobre os disfarces espirituais. E o principal disfarce espiritual que eu encontrei está lá em 2 Timóteo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí para me acompanhar. 2 Timóteo capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, fala sobre as máscaras espirituais, sobre os disfarces espirituais. 2 Timóteo 3, 5. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, aí do verso 1 ao verso 4, ele fala sobre a situação das pessoas, dos seres humanos, próximo à segunda vinda de Cristo. A situação das pessoas nos últimos dias. E no verso 5, então, ele fala o seguinte: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Tendo forma de piedade. Outras traduções, a Nova Versão Internacional, fala aparência de piedade. E outras traduções também. Forma de piedade, aparência de piedade. Aparecem que são alguma coisa, mas na realidade, em suma, por dentro, são outra completamente diferente. Ter aparência de piedade, ser parecido com alguma coisa, ser parecido com um cristão, mas na essência não ser. Pertencer a uma denominação religiosa, ter o nome de cristão, mas não viver como um. Ter aparência de piedade, parecer vivo, mas por dentro, estar morto. Será que existe alguma utilidade para alguma coisa que parece, mas não é? Tinha aquela propaganda antiga, né, de um shampoo na televisão. Os mais experientes aí vão se lembrar, o Denorex. Parece, mas não é. Será que eu consigo me esquentar apenas olhando para uma ilustração, para uma pintura de uma lareira bonita aqui, num dia de inverno? Um inverno rigoroso. Será que eu consigo, ao contrário, então, me refrescar na frente de um anúncio de um ar-condicionado? Um dia nós fomos na casa da minha mãe e tinha daquelas maçãs assim de plástico, né, que a mamãe põe na cesta de frutas assim na sala, né? E minha filha pequenininha, a Esther, ela tinha nem 2 anos de idade, ela tinha umas pequenininhas assim, próximo, e ela se interessou naquelas pequenininhas. E ela foi então, quando ninguém estava percebendo, ela catou uma daquelas pequenininhas e cascou o dente na frutinha. E ela voltou mostrando para mim que é isso? Não entendia. Será que uma maçã de plástico consegue saciar a nossa fome? Será que existe
alguma coisa de bom em alguma coisa que parece, mas na realidade não é? As coisas que aparentam ser, mas na realidade não são, possuem pelo menos duas características em comum. Por um momento elas enganam, por um momento elas parecem muito reais, parecem muito verdadeiras, parecem ser aquilo que elas realmente dizem ser. Mas num segundo momento, elas decepcionam. Sempre no final, as coisas que parecem, mas não são, vão nos decepcionar. Pedro chama os cristãos assim, os cristãos de que parecem, que têm aparência de piedade, mas no fundo não são, de fontes sem água. Está lá em 2 Pedro 2,17. Fonte sem água. Tem como ter uma fonte sem água? Uma fonte sem água não é uma fonte. Fontes sem água. É muito comum encontrarmos pessoas que se autodenominam cristãos, mas nunca experimentaram um verdadeiro relacionamento com Cristo. Que parecem ser cristãos verdadeiros, mas no fundo, por dentro, ainda são morte. Parecem ser vida, mas ainda são morte. Alguns se denominam cristãos pela via hereditária. Não é o fato de termos nascido na igreja que nos faz cristãos. E eu, algumas vezes, conversei com os meus filhos sobre isso. Apesar de ficarmos felizes, se você é pai aqui, você sabe do que eu estou falando. Nós ficamos muito felizes quando vemos nossos filhos participando na igreja, se envolvendo. Isso é maravilhoso, não tem problema nenhum, é muito bom. Trilhando o mesmo caminho que a gente ensinou a eles desde pequenos. Mas tem uma coisa, tem uma verdade aí. Eles só vão poder ser cristãos de verdade se tiverem uma experiência pessoal com Deus. E se eu e você não temos uma base melhor para a nossa religião do que a paternidade terrena, se eu e você só estamos nessa igreja porque um dia alguém nos conduziu como crianças e nós seguimos isso porque nossos pais seguem, seguimos desde a infância, estamos numa situação infeliz. Vivemos um disfarce, uma máscara espiritual. Outros vivem a máscara da piedade. Aceitam a máscara da piedade pela via do matrimônio. Um casamento conduziu à igreja, mas não ao Senhor da igreja. O marido ou a mulher só aceitou a igreja porque sabia, olha, ele não vai casar comigo se eu não me batizar nessa igreja aí. E agora os anos passam, e apesar de, às vezes, aparentemente está tudo bem naquele lar, a vida cristã torna-se uma mera formalidade. A máscara de um casamento cristão, ainda que um casamento bem sucedido, uma família bem ajustada, jamais vai salvar ninguém. Máscaras espirituais. Jeroboão tinha esperança de que Aías fosse ter uma mensagem positiva para ele. E agora ele pediu para sua esposa ir para lá, disfarçada. Jeroboão talvez não se lembrasse mais, ou não deu atenção quando foi repreendido por Aías. Aías, o profeta, quando foi dizer para Jeroboão que ele seria rei, nós não vamos ler, mas se você quiser ler, está no capítulo 12, aí de 1 Reis. Quando Aías foi dizer que Jeroboão seria rei, Aías disse algumas coisas para Jeroboão, disse assim, olha, você vai ser rei no lugar de Salomão. Eu vou tirar parte do reino das mãos de Salomão, da descendência de Davi, e vou dar para você. Mas, por favor, siga os bons exemplos. E Aías mostrou o mau exemplo de Salomão. E mostrou o bom exemplo do rei Davi.
Jeroboão escolheu seguir um mau exemplo. Aqui nós vemos o problema da vida de Jeroboão. Jeroboão desprezou a palavra do profeta. Ele assumiu o ofício de rei, mas ele desprezou a palavra profética. Ele queria muito o cargo que Aías estava jogando nas mãos dele, que Deus estava colocando nas mãos dele, mas ele não queria ouvir os conselhos do profeta. Os conselhos da palavra profética, da palavra de Deus para ele. Jeroboão só estava interessado na palavra que lhe favorecia, na palavra que lhe agradava, naquilo que acariciava o seu ego. As repreensões eram completamente desprezadas por ele. É exatamente aqui que reside o erro da maioria daqueles que adotam máscaras e disfarces espirituais na sua vida. Não queremos ouvir a palavra de Deus quando ela é repreensão para a nossa vida. Essa mensagem que ele está pregando aí serve para qualquer um. Nossa, essa mensagem se encaixa perfeitamente na vida daquele irmão. Olha, na vida da minha esposa. Essa é para fulano. É para todo mundo. Menos para mim. E aqui está o erro da maioria das pessoas que acabam assumindo máscaras espirituais na sua vida. Eles deixam os conselhos da palavra de Deus, os conselhos inspirados do Espírito de profecia, de maneira descuidada. Desprezam os conselhos, desprezam os momentos preciosos de estudo e oração. Sem estes, a nossa vida cristã não vai passar de uma máscara. O verso 6 nos mostra que a mulher chegou para falar com o profeta. E aqui eu já estou chegando no final da mensagem. Sabe, o profeta estava cego. Mas Deus não. O que nós precisamos entender hoje é que nós podemos até tentar enganar algumas pessoas por algum tempo. E nós podemos até conseguir. Mas nós nunca vamos conseguir enganar a Deus. As nossas máscaras e os nossos disfarces não funcionam diante de Deus. O profeta, quando ela pisou o pé, foi logo identificando, foi logo falando quem era, porque Deus já o havia orientado. A repreensão para Jeroboão, para a casa de Jeroboão, foi dura. A máscara caiu. E agora, Jeroboão deu uma triste mensagem. O seu filho vai morrer. O filho de Jeroboão vai morrer. As palavras daquele profeta ditas para aquela mãe foram dilacerantes para um coração de uma mãe. Seu filho iria morrer e com ele todas as esperanças de Jeroboão continuar reinando. Sabe, a morte não é o fim. Para aqueles que depositam sua confiança em Deus e que aguardam a eternidade, mas é motivo de grande preocupação e desespero para aqueles que não depositaram sua confiança em Deus e não se prepararam. A morte do filho de Jeroboão foi um episódio curioso na palavra de Deus. Nós podemos nos perguntar, Senhor, mas por que aquele menino teve que morrer? A Bíblia me diz aqui no último verso, no verso 13, que só ele era, quem sabe, o único de bom que tinha naquela casa. Só nele foi encontrado alguma coisa boa. Por que ele teve que morrer? Eu fiquei me perguntando quando li essa mensagem, por que não morreu o Jeroboão? Só estava fazendo coisa errada. Por que não morreu a esposa de Jeroboão, os parentes dele que estavam lá, os conselheiros dele? Ou seja, qualquer um, menos a criança, menos o menino. A gente não sabe exatamente a idade. Talvez um juvenil, um adolescente. Mas por que ele teve que morrer? Se só nele tinha alguma coisa de bom. Sabe, eu não sei a resposta exata. Eu pesquisei na Bíblia, no Espírito de Profecia. Eu não sei a resposta exata. Mas uma resposta do comentário bíblico me chamou a atenção. E diz assim, nós temos que aprender a confiar na soberania divina. A morte do justo, algumas vezes, pode ser uma bênção disfarçada. Se aquele menino talvez tivesse vivido e crescesse naquele lar corrompido, com o tempo, ele seria tão corrompido quanto os seus pais. A má influência dos seus pais e familiares o teria corrompido também. Com sua morte, seus pais e
toda a família real receberam uma clara e inconfundível mensagem de advertência, um verdadeiro chacoalhão naquela família. E ele foi poupado para a vida eterna. Então, essa talvez foi a melhor resposta que eu encontrei para a morte daquele menino. A mensagem de Deus foi clara e contundente para Jeroboão. Jeroboão, a festa acabou. Você e sua descendência não vão continuar reinando sobre o meu povo. A festa acabou. Eu falei para você, Jeroboão, naquele dia, que você tinha que seguir o exemplo de meu servo Davi, mas você insistiu em seguir o exemplo de Salomão. A máscara caiu. A festa acabou. Essa mesma mensagem, a mensagem de 1 Reis 14, continua ecoando pelos séculos e chega até nós hoje. Temos bons e maus exemplos da palavra de Deus. Temos aqueles que procuraram fazer a vontade de Deus. E aqueles que escolheram máscaras para se disfarçar. Para disfarçar suas verdadeiras intenções. Que exemplo estamos seguindo? A quem estamos imitando? Será que estamos tentando usar algum disfarce? Deus não suporta os disfarces, porque eles são contrários à sua natureza. Eles não passam de uma mentira, e o pai da mentira é Satanás. Deus é a verdade, e Deus se agrada apenas da verdade. Minha oração nessa manhã é que, pela graça de Cristo, nós possamos seguir os bons exemplos da palavra de Deus. Viver uma vida cristã genuína e verdadeira, em sua essência, não uma vida de aparências. Que Deus nos abençoe. Esse é meu desejo e a minha oração. Amém.